Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participações de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8h35, começando mais uma edição do seu Painel do Porto. Na verdade, a primeira de 2025, começando essa edição do Painel do Porto, já mandando um grande abraço a todos aqueles que atuam na área portuária aqui em Santos, em todos os estados brasileiros, como Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará. A gente tem ouvintes e espectadores em todos os lugares, então bom dia. Esse é o nosso Painel do Porto, começando ao vivo aqui de Santos, litoral de São Paulo, para todo o Brasil. Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. Lembrando, né? A gente está trabalhando, mas do outro lado da balsa não estão trabalhando, porque hoje é feriado em Guarujá, festividade por conta do padroeiro da ilha de Santo Amaro, que é justamente Santo Amaro. Então, hoje é feriado para os guarujaenses. Um abraço a eles. E hoje é feriado lá do outro lado, na ilha de Santo Amaro. Então, parabéns aí. Mas lá também temos porto. Lá temos a margem do Porto do Guarujá, e quando a gente fala em margem, é a margem esquerda, né? E sempre lembrando, que a gente comentava antes do programa, é sempre o olhar de quem sai do canal do Porto para a Barra, e não o contrário. Então, por isso, um abraço a vocês também do Guarujá. Bom dia, Virgínia, mais uma edição do Painel do Porto, pelo Facebook, pelo YouTube, é claro, pela nossa Rádio Star News 24 horas no ar, além do que nós estamos pelo nosso aplicativo, baixa agora, é de graça. Você também tem o nosso programa pelas maiores plataformas de rádio do mundo, radios.com.br e rádios, tudo rádios, e você vai nos encontrando ao vivo, com áudio e também vídeo. Virgínia, bom dia. E o nosso WhatsApp aqui da Rádio Star News, 24 horas no ar, com muita informação e prestação de serviço, é claro, além da parte musical. Bom dia, 13-99805-8709, repetindo, 13-99805-8709. E nós vamos falar muito hoje sobre os assuntos do Porto de Santos, assuntos ligados aos portos brasileiros. Já vou apresentando os nossos convidados, que você já está vendo na tela, nas nossas câmeras. Nosso querido Marcos Muniz, espero que tenha tido aí um bom Natal, um ótimo ano novo, que literalmente tenha entrado bem em 2025. Bom dia, Marcos, obrigado pela presença no primeiro Painel do Porto de 2025, para que a gente possa discutir várias questões como a ampliação do Porto de Santos, mas aí a gente pensa assim, ampliação do Porto de Santos, a terceira pista de imigrantes, que já vem amarrada com uma série de outros problemas, porque senão teremos daqui alguns anos, daqui a uns 6, 7 anos, a nova pista, e os problemas continuarão. Bom dia. Bom dia, Eduardo, Virgínia, amigo Nível aqui, que sempre aí compartilha aí os problemas da nossa atividade, né, Nível? Muito obrigado. Um excelente ano para todos nós, né? Primeiro programa. E um grande abraço para quem nos acompanha e nos assiste. Sim. Um abraço já nessa manhã para o nosso querido Roberto Barroso Filho, que ontem esteve conosco. Mandou um abraço até para o nosso querido Marcos Muniz. E sempre manda um abraço aqui logo pela manhã. Um abraço a ele também. Ao Antônio Sanches, lá em Pitangueiras do Guarujá, que já deu um abraço 6h30 da manhã, ele antecipado, e lamentando aí as várias, né, situações que o Guarujá, a Baixada Santista, ele cita aqui Guarujá, São Vicente para Grande Santos, com o pessoal cancelando vagas de hotéis. Tivemos uma virose um pouco estranha, mas nada de novo, né, que nós não soubéssemos. Mas não podemos apenas relacionar um tipo de problema, viu, Sanches? Um abraço para você, bom dia. E também o doutor Roberto Monteiro, que hoje não está em Santos, hoje ele está literalmente em Bertioga, e manda um abraço aqui para nós. Bom dia, doutor Roberto Monteiro. Hoje vamos falar de água do mar, mas vamos falar de porto. Deixa eu mandar um abraço também aqui, especial ao nosso querido Bento, lá em Florianópolis, que nos acompanha aí no comecinho da semana passada, no finalzinho, na verdade, da semana passada, fez um programa direto lá de Florianópolis. Mas deixa eu apresentar o nosso outro convidado, que é o Nível Pérez, experiente dirigente aí da área portuária também, despachante aduaneiro com grande primícia em conhecimento. Já sentou, inclusive, ao lado, à mesma mesa do atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Depois vamos perguntar para ele se o governador é queixo duro ou o governador é mais maleável. Bom dia, Nível. Obrigado pela presença. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Marcos. E um bom dia a todos. Um feliz ano novo. É sempre bom estar aqui falando um pouco do Porto, da nossa profissão. É uma profissão importantíssima. Sim. Nós que movimentamos o comércio exterior, nós aqui somos responsáveis pela balança comercial, porque 95% dos processos de importação e exportação são manipulados, são feitos por despachantes aduaneiros. Então é sempre um prazer poder
compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência. E eu tive essa colocação porque o Celso da Praia Grande disse que o governador é muito queixo duro, muito difícil de negociar as coisas. Segundo ele, o atual prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, esteve com o governador, citando o Complexo Andaraguá, citando também o novo terminal de passageiros, que seria o Litoral Plaza Porte, lá de Praia Grande, mas ele não viu um sorriso do governador. Mas isso faz parte, né? O dirigente, o administrador, ele não pode também entender tudo de forma muito fácil, não, porque não é assim que se colocam as coisas, né? Na época que eu era presidente da federação e também do Sindicato de Santos, eu estive algumas vezes com o Tarcísio, na verdade 2 ou 3 vezes, eu não me recordo. Ele era ministro da infraestrutura, né? Ele não era governador, mas ele é um técnico, ele é um cara que conhece muito, tem vários problemas para resolver, porque o estado de São Paulo é um estado complicado, é o maior estado da confederação, mas é um estado complicado, é um estado rico, e ele vem fazendo aos poucos. Eu admiro o trabalho do Tarcísio, aliás, já admiro há muito tempo, desde a época que ele era ministro da infraestrutura. Enfim, vamos torcer para que ele consiga terminar o mandato dele sem muito problema. Essa é uma torcida que a gente faz. Antes de fazer uma colocação aqui para o Marcos Muniz, só saudando, hoje temos uma visita aqui, a Lohane, do Departamento de Marketing da M. Muniz Logística, está aqui. Ela disse, não quero aparecer, porque se for aparecer, já começa a concorrer ao Oscar. Então, não quero aparecer. Obrigado pela presença, Lohane. Lohane, que a gente já conheceu num outro evento, que a M. Muniz fez muito bem, que foi a Intermodal ano passado, no São Paulo Expo. Muito bom evento, grande evento desta área, e a gente precisa de eventos como esse também aqui no nosso litoral paulista. Não digo tão grande, porque nós não temos espaço para isso, mas, Marcos, antes de entrarmos em temas até tão recorrentes como esse, nós tivemos a divulgação na última sexta-feira, durante o dia, do governador do estado de São Paulo e também do secretário de Infraestrutura do estado de São Paulo, da terceira pista da rodovia dos imigrantes, né? E isso deve ocorrer, o planejamento, o projeto todo definido em 2025, para que ele seja apresentado ao Tribunal de Contas do Estado em 26, que é a terceira pista. E essa pista ficou definida que terá aí 21,5 km, partirá do Rodoanel Mário Covas, descerá com uma inclinação de 4%, que permite subir e descer caminhão, que aí é aquela história, né? Eu fiquei só imaginando a inclinação de 10%, que o pessoal esquece, mas dessa vez lembraram. Mas vários especialistas disseram o seguinte, isso só não resolve. Se não tivermos obras de infraestrutura ligando o Porto de Santos, ligando a margem de Santos com a margem do Guarujá, e pelo menos 5, 6 obras junto com a rodovia vão ter que acontecer. Você concorda com isso, Marcos? Com extrema estranheza que eu percebo esses especialistas falando que não resolve. Acho que a gente já começa o jogo com a síndrome derrotista, né? Então, iniciamos uma pista, acho que é importantíssima, assertivo a caída dela, tá? Porque hoje, em torno de 70% da movimentação, ele é na margem esquerda, principalmente de container. Então, é um acalanto, né? Isso é tardio. Acredito que quando essa pista foi inaugurada, nós já vamos precisar de uma outra, mas assim, a gente precisa com muita celeridade dos processos para que isso aconteça realmente. E incentivar, é um projeto. Vamos realmente agregar ideias e fazer com que isso aconteça. Polemizar e trazer possibilidade de criar notoriedade num projeto que está iniciando, foi assertivo, foi no local certo. Eu realmente reconheço que está na posição que não vai mitigar o tráfego tanto da margem direita quanto da margem esquerda, porque não vai criar um funil, como acontece com a Imigrantes e Anchieta, um funil aqui na nossa região, né, de diversos carros. Tanto na parte do turismo, né, que é perene, né, a questão hoje de congestionamento na subida ou descida da serra, né, com certa frequência. E ainda nós que trabalhamos com porto, né, temos o desafio, temos aquela, redundante, mas é bom lembrar, nós temos uma única pista, né, para a descida da serra, que é a Anchieta, uma pista que já tem uns 50, 60 anos, então ela não comporta mais, não suporta mais tanto. Nós vamos esperar alguma catástrofe que não aconteça aqui, né, como aconteceu no Nordeste, que os municípios lá ficaram ilhados, né? Sem dúvida. Uma catástrofe e avisada, né? Eu vou colocar essa situação, Marcos Nível, em relação a isso. O diretor executivo da Associação Brasileira de Terminais de Containers, a Abratec, o Caio Moral, afirmou realmente que o traçado apresentado é bastante eficiente em relação
a inclinação que eu citei de 4%, a conexão com o Planalto, terão acesso direto aí ao Rodoanel Mário Covas, e destacou também o prazo divulgado para a conclusão da obra, que é muito realista, que é para 2031, pelo menos é a previsão, mas os técnicos da Ecovias disseram, vai depender muito de intercorrências do clima, do tempo, e também uma visão não tão destrutiva, né? Porque, na verdade, será optado aí pelo próprio sistema construtivo por mais túneis do que por pistas. Então, vamos ter menos destruição aí da mata e da parte verde. Porém, ele cita aqui que, além da inclinação ser adequada, ele vê, inclusive, algumas preocupações com relação à interligação, tanto com a margem direita como com a margem esquerda, que ele acha que são de fácil solução. Com alguns viadutos ou algumas alças de rodovias, você pode fazê-lo. Ele cita, inclusive, que o traçado é mais econômico, terá apenas 21,5 km, o que torna mais fácil até para os caminhões tanto subirem como descerem, mas a gente percebe aqui que algumas outras situações são colocadas como para o presidente executivo da Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, a ABRA, o Angelino Caputo, que já foi, inclusive, dirigente aqui em Santos da Autoridade Portuária. A principal vantagem do traçado, literalmente, é a sua inclinação de apenas 4%, similar à da própria Anchieta, o que vai tornar o transporte dos caminhões mais pesados muito mais tranquilo. A da Imigrantes ultrapassa os 6%, mas ele destaca que algumas alternativas de acesso a esses caminhões vão ter que ocorrer. Por exemplo, no quilômetro 265, na Cônigo do Meio Rangoni, facilitará a descida de cargas na margem direita como na margem esquerda, mas também a redistribuição que vai ter que ser feita. O Ivan Jardim, que é especialista portuário, consultor portuário, diz que o traçado criará novos acessos, beneficiando o fluxo de caminhões em direção à margem esquerda quanto à margem direita. Mas, ao redistribuir o tráfego do sistema viário, ele diz aqui que tanto Santos como o Guarujá terão que ter obras, né, para facilitar que as empresas de logística tenham acesso rápido e não tenham paralisações com os caminhões, principalmente em momentos onde nós temos safras e principalmente a chegada de produção de vários pontos do Brasil. A entrega para 2031, Nível e Marcos, é uma data bastante realista. Agora, quando a gente fala que o governo, com a Ecovias, terá o ano 2025 para preparar o projeto executivo, e a execução só deve começar a partir de 2027, há uma correria, o Marcos colocou bem, quando essa rodovia estiver pronta, a gente já vai ter ali um desgaste muito grande, né? Porque você já tem um gargalo logístico, Nível. Edu, o Muniz falou bem, essa obra já deveria estar em andamento. Ela está bem atrasada. Hoje nós já temos o gargalo. Quem vai a São Paulo semanalmente, como eu, como o Marcos, como várias pessoas, sentem essa dificuldade, tanto na subida quanto na descida, mas mais na subida por conta dos caminhões, na descida um pouco mais tranquilo, porque caminhão não pode circular na Imigrantes. Mas essa obra é fundamental. O que nós temos que fazer é colocar em prática e tentar agilizar ao máximo. O que me preocupa, normalmente, uma obra desse tamanho, desse porte, ela precisa de muitas licenças, e a gente bate em órgãos do governo que não têm interesse que essas licenças sejam aprovadas. Por quê? Porque eu vou fazer uma pista que vai melhorar o Porto de Santos, que vai melhorar o fluxo, que vai escoar as mercadorias. Isso me dá um capital político muito bom. Então, novamente, eu vou bater na mesma tecla do túnel. Quem vai pôr a plaquinha de inauguração? Isso a gente cai pouco para o lado político. A gente tem que esquecer o lado político hoje e passar mais para o lado prático. Nós precisamos, e espero que todos os entes, quando eu falo todos os entes, eu falo federal, estadual e municipal, trabalhem juntos para que essa pista, para que essa terceira pista, e logo vamos precisar da quarta, sim, saiam o mais rápido possível. 2031, se pudesse ser 2030, para nós seria melhor. Ô Marcos, na sexta-feira, o secretário estadual de Parcerias e Investimentos de São Paulo, do estado de São Paulo, Rafael Benini, ele esteve em Santos e informou que o pedido, esse que até o nosso Silvio comentou agora, que são os licenciamentos que são mais demorados, né, já devem ser protocolados já na próxima semana. E ele foi questionado, inclusive a Ecovias também, detalhando o início dos trâmites. Mas um dos dirigentes que lá estava e participou levantou a mão dizendo o seguinte: nós temos que ouvir os prefeitos da região, Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, para entender o que vai ser preciso em termos de melhorias. Você, como operador logístico, e aí quando a gente fala operador logístico, é aquele que está no chão de fábrica, que sente dificuldade na hora de transitar com os seus caminhões, e muitos prefeitos não entendem que caminhão existe e precisa transitar. Este olhar do governo do estado de São Paulo para entender
você já vislumbraria, Marcos, além dessa alternativa, que é a terceira via, que até o nível citou, a gente tem uma defasagem já de muitos anos, provavelmente mais de 25 anos já teríamos que ter essa pista. Agora, você observa alguma obra mais necessária, alguma ligação? Claro que vai ter que haver essa ligação, porque ela descerá pela Cônigo Domênico Rangoni. Aí vai ter que ter o acesso para o lado de Santos. Mas, além disso, mais alguma obra, mais algum viaduto que seria necessário para que os operadores logísticos pudessem atuar já com uma maior rapidez e uma maior facilidade sem parar o trânsito? Os licenciamentos ambientais ele tem uma demora muito grande. Eu acho que a política local, né, ela precisa se unir nesse momento e realmente abraçar o projeto e fazer com que isso aconteça de forma bem rápida. Agora, existem várias frentes da autoridade portuária, uma delas agora foi o aumento da poligonal do Porto. Isso é um fator interessante, porque você tem um aumento, né, da área portuária. Isso quer dizer que essa área da poligonal é sob a administração da autoridade portuária, sim, né? Sim. Então, quando se coloca uma poligonal do Porto, a metragem toda que vai aumentar aí. É representativo. Sim. E com isso você aumenta a capacidade de armazenamento no porto. Obviamente, você precisa escoar isso. Então, de certa forma, precisamos que os prefeitos da região realmente tenham uma ideia de que existe um porto aqui na Baixada. Exato. Realmente tenha a noção de que existe um porto, uma empregabilidade boa e, como disse o Nível, cada um quer colocar a sua placa, quer notoriedade nesse momento, mas eu acho que é isso que a população não quer. A população quer que a obra aconteça, e rápido. O fato, Marcos, que a Ecovias querer ouvir os prefeitos para entender o que é necessário, os prefeitos também têm que sair dos seus gabinetes e ir ao encontro da empresa e dizer, eu preciso de tal obra para facilitar, senão você terá apenas uma rodovia ligando com a margem do Guarujá e mais nada. Para ser bem franco, Diga, Eduardo, eu acho que nesse momento cada prefeito quer buscar uma contrapartida do concessionário da obra. Tá? Então, essa contrapartida que vai ser a negociação e que vai ter mais morosidade na obra. Espero que essa pista não fique como túnel, né? Que a cada momento que se fala num projeto de túnel, existe aí muito marketing. Eu acho que já teve algumas marketing, né, Eduardo? Teve até custo. Né? Teve. Muito custo. Nós tivemos pelo menos 4 ou 5 maquetes. Então, e efetivamente não acontece. Então, a política local ela precisa, de certa forma, ter uma preocupação com a população real. Não apenas notoriedade. Nós estamos agora com uma eleição que aconteceu há 2 anos, mas já estão pensando o ano passado, né, para prefeito, né? E já estão pensando na eleição de 26. E a população, ela precisa dessa obra para ontem. Sim. Porque, assim, a autoridade portuária ela criou várias frentes, não só a poligonal, né? Mas a preocupação, achei bem interessante do presidente da autoridade, que, assim, enquanto não existir obras para vazão dos caminhões para acesso da região, não faz nenhum sentido eu ampliar ou autorizar, né, o STS-10, que são 600 e poucos mil metros quadrados de área, né, para a margem direita. Exato. A margem esquerda também tem áreas para ser ampliada. Agora, sem esses acessos efetivos, não faz sentido. Não faz sentido, exato. Então, você cria mais um gargalo. Nós temos outra frente também na questão da ferrovia, que isso aí pode tirar muitos caminhões da estrada. A própria hidrovia, né, Marcos? A hidrovia, eu acredito que fica poderia muito avançar, distante, né? Mas... O governo anterior havia feito um projeto da BR do Mar muito bom. Sim, e viu a viabilidade técnica. Você fez um programa aqui com agora prefeito de Praga, Alberto Moran, disse: se fizermos a drenagem de toda a nossa orla e de rios, a hidrovia vai funcionar. Eduardo, assim, quando não existe segurança jurídica na BR do Mar, já estamos nessa discussão aí já há alguns anos. Sim. Né? Extremamente importante para realmente dinamizar a cabotagem no Brasil, o feeder lá no exterior, que isso é muito comum. Exato. Barcaças, né? Você vai em portos da China, você tem os hub ports, e os demais portos são todos abastecidos com barcaças. Sim, né? sim. E aí aqui a gente fica ainda na mesma temeridade, tanto jurídica, que hoje, assim, quem quer investir no Brasil precisa de segurança. E quem quer investir, ele quer o retorno do seu capital investido. Exato. Né? Então não é nenhum crime você investir e ter o lucro sobre isso. É o natural. Foi o teu capital. Sim. É isso? Sim. E aqui no país, há muito tempo, eles às vezes criminalizam o empresário que põe o seu capital. Né? Acha que é fácil você colocar um capital e ter a noção
obviamente, se tem um estudo, mas se terá o lucro ou não, né? Porque é difícil. Agora, a BR do Mar precisa sair para ontem, né? Deixa eu mandar um abraço aqui antes do nosso intervalo também, lembrando que o nosso painel do Porto tem o patrocínio e a chancela comercial da M Muniz Logística, Soluções em Comércio Exterior. E um abraço para o Ayrton e toda a equipe lá em Itajaí. Eles querem comentários dos nossos convidados. Eu não vou nem fazer comentário. A gente conversou no final do ano, vou deixar para o Nível e para o Marcos em relação à autoridade portuária. Você entendeu o que eu expliquei para você e você trouxe alguns dados para nós aqui, por incompetência também da municipalidade em Itajaí, que o governo federal entendeu que deveria ser feita uma administração em conjunto, federalizando isso e passando para a autoridade portuária de Santos, que está nesse eixo, né, e tem a prerrogativa, o guarda-chuva maior em relação à administração portuária. Foi definido um gestor, daqui a pouco eu passo o nome, mas vamos falar muito sobre isso, mas também sobre essa amplitude que nós vamos ter aqui, o aumento da área portuária de Santos e muito mais. Mas, Onível, você comentou antes do intervalo sobre os licenciamentos, você matou a charada. Segundo os especialistas da própria Ecovias, o maior entrave, né, e deve ser realmente o estudo de impacto ambiental. O famoso, né, Marcos? EAE rima. E não rima de jeito nenhum, né? Já reparou? Não rima, porque demora. Segundo esses especialistas, eles estão elaborando e com uma expectativa da concessionária Ecovias, e aí definindo as empresas que vão trabalhar nesse consórcio, a licença para instalação do primeiro, da entrega dessa obra, eles acreditam que sai ainda dentro do primeiro semestre de 2026. Estamos no começo de 25. Então, como o Marcos colocou bem, né, Marcos? O ano de 25 e metade de 26 para sair só o licenciamento. E aí, o Nível, fica difícil você acreditar que essa obra saia rápida. Eu não acredito nem que possa ser finalizada em 2031. Olha, eu vou bater na mesma tecla, tá? Isso é uma vergonha. Me desculpa falar, é uma vergonha. Eu preciso de uma licença, demorar 6 meses, 1 ano para obter uma licença. Exato. O que esse pessoal fica fazendo esse 1 ano? Eu dei entrada num processo, eu quero essa licença. Será que demora 1 ano para eles analisarem toda a situação? Eu acho que isso aí deveria ter o dedo do governo federal e dizer, não, uma licença deste porte tem que demorar 1 mês, 2 meses. E é muito. A iniciativa privada trabalha muito rápido. Ele quer que as coisas aconteçam. Eles investem para que as coisas aconteçam, para que a gente tenha um retorno. Isso aí. Quando nós caímos na parte pública, é a mesmice de sempre. É um absurdo um documento para eu iniciar uma obra tão importante demore 1 ano. Você me desculpa, é a impressão que eu tenho. Então, existe sempre o que o Muniz falou. Vamos negativar, vamos contra, vamos atrapalhar. Política, provavelmente, porque não tem outra explicação. E a gente espera muito, né, dos nossos. O Ayrton disse que espera. Nós vamos a elas, Virgínia. O Ayrton disse que ele espera muito dos deputados federais e estaduais de Santa Catarina. Nós esperamos aqui também. Só lembrando que agora federal, efetivamente, só temos um, na prática, que é o deputado Paulo Alexandre Barbosa. E a Rosana. E a Rosana, que assim, ela não quer entrar, ela disse que não quer entrar em atrito, ela quer colaborar. Se isso for aceito, porque só para deixar claro, eu ia chegar na Rosana, ela não faz parte da comissão portuária, que é presidida por quem? Pelo Paulo Alexandre Barbosa. Eu espero que ambos possam se entender. A gente acredita sempre na maturidade, né, o nível, Marcos, das pessoas. E aí nós teremos 2 efetivamente trabalhando. E foi o que disse o Alberto Mourão. Se temos 2 ou temos 3, porque nós temos ainda um outro deputado federal, mas que não se alinha muito com a região, mas espero que ele possa se alinhar para definir isso também para acontecer. Virgínia, diga participações, nós vamos no nosso primeiro intervalo e voltamos com muito mais nesse painel do Porto desta quarta-feira, hoje, dia 15 de janeiro de 2025. Dininha Couto, bom dia, amigos. Marcelo Rocha, bom dia, excelente programa. Fábio Leal, time bom nesta quarta-feira, hein? Tá aí também. Então, um abraço aos 3, né? Bom dia aos 3 também. Um abraço ao Anderson, que está em Praia Grande, disse: Eduardo, é sonhar com um novo terminal de passageiros em Praia Grande. Só o nosso prefeito que sonha com isso, porque vai ouvir não do começo ao fim. Cadê o Complexo Andaraguá? São 19 anos que vão ser completados agora em 25 e nada. E bate na tecla do que vocês comentaram aí, os seus convidados. Licenciamento. Por que o Complexo Andaraguá não foi autorizado? Licenciamentos. Ali já alegaram índios, capivaras, formigas e até teria sido invadida a área pela empresa. Mentira, né? Porque, na verdade, a gente já trouxe o Ursini aqui várias vezes. É uma área comprada e não tem nada disso. Mas bate na tecla, infelizmente, 18 anos para sair alguma coisa, Marcos,
Não dá, né? Chegou na maioridade. Ainda não consegui trabalhar. Aí eu te pergunto, qual é empresário que investe dinheiro durante 18 anos para só ter prejuízo? Enquanto o Brasil espera, né, por toda essa nossa burocracia que existe, outros países caminham, né? Caminhos em passos largos, né? Enquanto nós esperamos aí a iniciar a nossa a tão, né, chamada colocar valor agregado nas nossas exportações, os chineses já produzem o aço, né? O carro com o nosso minério de ferro, produzem o óleo de soja com a nossa soja. O alemão e assim vai. Produz o melhor café do mundo com o nosso café. Diversos vestimentas com o nosso algodão, né? As nossas plumas de algodão. E assim vai o mundo industrializando, né, as mercadorias que nós exportamos ainda in natura, e nós continuamos essa mesmice de país, exportando os mesmos produtos da época do Império. Olha só, doutor Roberto Monteiro, desembargador, já, como ele diz, aposentado e vivendo na sombra, e ele diz aqui, só fazendo aí não um reparo nem corrigindo, mas ampliando o leque de informações. No Japão, por exemplo, vocês sabem quantos dias leva aí para que o governo da localidade, estados, possam conseguir o licenciamento? Você tem ideia, Marcos, Olívio? Eu não tinha ideia. O Japão deve ser bem rápido. 15 dias. Segundo ele, já existe um mapeamento de todas as regiões produtivas do país, rodovias, áreas e zonas produtivas, sejam elas agrícolas, industriais ou pesqueiras, e aquilo não demanda de um processo arrastado. Durante 15 dias, no máximo 35 dias, você tem um licenciamento aprovado e definido. Basta ver quando tivermos os problemas de tsunamis ou furacões no Japão, as obras que deveriam e passariam por necessidade de aplicação de novos licenciamentos são feitas em uma semana. Mas é a urgência... Você falou, né? Exatamente, é a urgência. O grande problema do Brasil hoje são as licenças. Por que nós não temos ainda o nosso túnel? A gente ouve falar em licença quase um mês, 2 meses. Não, é 1 ano, 2 anos. Aí se discutia ponte ou túnel. Então nós temos aí mais de 100 anos, falando numa ligação seca, Santos-Guarujá. Mais de 100 anos. Sim. Isso é piada em qualquer país do mundo. Me desculpe. E é um trecho mínimo, hein? Mínimo, curto. Veja que Santa Catarina, lá em Itajaí Navegantes, o projeto está avançando rapidamente e os licenciamentos já estão sendo trabalhados com imagens, filmagens, imagens que são sendo feitas em cima e abaixo do nível do mar ali, para que tenhamos esse licenciamento quanto antes, né? Então, quem sabe eles tenham primeiro que nós aqui, mas vamos torcer para que isso aconteça. Rápido intervalo, nosso primeiro intervalo aqui às 9. Diga lá, Virgínia, por favor. Fernanda M. Muniz, abraço ao time Rádio Star News. Observação, Lohane tem que aparecer na transmissão. A Lohane diz que os direitos dela são caros, né, Marcos? Para que ela apareça aqui. Está valorizando. Né? E ela diz que o nome dela é Lohane Torres. Se aparecer, vem aí o Globo de Ouro também. Né? Então vamos ao rápido intervalo e voltamos. Essa é boa, Lohane Torres é bom. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse engplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você... Residencial
A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. De volta às 9h06, com o nosso painel do Porto desta terça-feira, né? Não, terça não, quarta-feira. Hoje é quarta-feira, falamos aí no início do programa já dessa terceira rodovia, nessa terceira pista, ligando o Planalto à Baixada Santista, interligando o Porto, tirando um pouco, ou tentando mensurar esses gargalos que tomam conta disso, mas bora lembrar também que nós temos uma expansão, o Marcos tem participado muito ativamente, não sei se o Nível tem acompanhado também em loco essa questão, mas o Porto Santos deve expandir em área equivalente a quase 600 campos de futebol. O plano de expansão inclui a região da Mata Virgem entre o Conjunto Maitá e a margem do Rio Santana. Aí você me pergunta, Edu, você que está fora aqui da Baixada, onde fica isso? Fica no município vizinho, o município mais antigo do Brasil, que é São Vicente. Isso está na área continental da cidade, e são 6,2 milhões de metros quadrados, equivalente a 574 campos de futebol. Esta área foi incluída no plano de expansão da poligonal do maior complexo portuário do país, que é justamente o Porto de Santos, e muita gente tem levantado a seguinte questão, né, em relação à praça de pedágio, está bem próximo à praça de pedágio, e aí o Marcos, que esteve aí muito próximo dessa discussão, também participando disso, para dizer qual é a ideia dele. A altura da praça do pedágio do Maitá, do quilômetro 280 da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Virgínia, apareceu aí na minha tela, apareceu, depois sumiu uma participação. Diga lá, qual é a participação, Virgínia, por gentileza. Fábio Leal, o Brasil está se tornando um país triste e é muito por causa da falta de confiança no Estado, que torna todos sem perspectiva, uma energia que não circula. A OMS apontou o Brasil como o quinto mais depressivo do mundo. Quer falar alguma coisa, Marcos? Resumiu tudo que a gente vem discutindo aqui no nosso programa. Acho que o país ele precisa em algum momento tomar um choque de realidade, a população em si, né? Como é que você vai acreditar num país, em um tombamento num caminhão, o motorista lá se agonizando na cabine do caminhão e a população saqueando? Então, você vai acreditar num país que vai seguir à frente com essa cultura, né? De vantagismo, né? Todo mundo querendo levar vantagem sobre tudo. Dá para acreditar num país que parte do governo demoniza quem gera o progresso, que é o empresário, porque o empresário é aquele que investe na ponta para no final colher, porque ele vai gerar emprego, ele vai gerar desenvolvimento, infraestrutura. Parte do governo e parte da nossa classe política demoniza o empresariado. Então, um país que pensa assim não avança.
Veja, a Califórnia é outro caso, está sofrendo em Los Angeles com um incêndio gigantesco, as autoridades estão reunidas dizendo o seguinte, precisamos mudar tudo, precisamos contratar mão de obra, e aí já mandaram o recado para o Donald Trump, olha, vamos precisar de muita mão de obra estrangeira, né? E citado o Brasil que foi, com grandes construtoras e grande mão de obra. Então você pega, o próprio governo tem que valorizar aquilo que tem e o que precisa. Aqui não. O empresário ele sofre para conseguir um licenciamento, para conseguir abrir a sua empresa, para se estabelecer, e muitas vezes é visto apenas como aquele que quer lucro. Não, sem dúvida. E vem piorando, né? Porque você observa aí que você tem um excesso de assistencialismo e a população, muitas preferem se manter no assistencialismo, eles não querem carteira assinada, porque querem continuar fazendo os seus serviços aí sem registro, né? Sim. E continuar com o Bolsa Família, né? Então, eles acham que isso, o assistencialismo é permanente. O assistencialismo ele precisa se manter por um certo temporal, até a pessoa se adequar, até a pessoa se profissionalizar, sim, algo parecido. Não de ad eterno. Você tem o índice do IBGE, que é um instituto que eu praticamente não tenho credibilidade, nenhuma. Não faz sentido você pontuar o quantitativo de pessoas recebendo o assistencialismo. Quando você recebe o assistencialismo, você não é empregado. Não. Ok? Exato. então não bate você fizer uma conta você de padaria, vive na dependência. Exatamente. Então você não bate a quantidade de desempregados. Eles estão acreditando que assistencialismo é emprego, então você parte por aí, porque sim, o Estado ele é incapaz de produzir qualquer coisa nesse país. Ele é incapaz de administrar qualquer obra. Ele tem a face da arrecadação, né? É arrecadatória. E o retorno zero. Então, quando se fala assim, o brasileiro ele paga muito imposto, ou paga pouco, ou até se um outro iluminado se falou aí na jornada de trabalho, né, de 5 por 3 e 2 por 3, porque ele viu isso acontecendo lá na Alemanha. Na Alemanha, que lá funciona. Eu falei assim, eu fico só pensando, esse povo, eles vão viajar para esses locais e eles presenciam tudo aquilo, mas eles esquecem que a nossa realidade é outra. Exato. Nossa realidade é outra, totalmente diferente. O comerciante que abre o seu negócio, ele vende de manhã para tentar comprar a janta, né? Então, são coisas diferentes, culturas diferentes. Sim. Então, a gente precisa ter uma celeridade em processos e legislação que encaixe no nosso esqueleto de país, né? A nossa realidade. E a população, realmente, eu sempre falo que nesse momento não é para bajular o político, não. É falar para ele a realidade do que está acontecendo. Sim. Porque essa turma, ele vive num mundo diferente do nosso, onde tudo funciona, né? Tudo funciona. Nós tivemos aqui, eu dei muita risada essa semana, né? Até a Lohane acompanhou bem. Simplesmente a concessionária de energia notificou que ia apagar a luz do bairro. Nós íamos ficar sem luz, o bairro inteiro. Então você tem vários escritórios, você tem fábricas, você tem todo tipo de comércio na região. Falei, bom, ficar um dia fechado no meio da semana, o que eu vou falar para os meus clientes? Pior. Eu falei assim, normalmente, quando você fica parado, alguém tem que pagar por isso. Exato. Aí eu falei assim, loquei um gerador de energia para minha empresa continuar trabalhando. Aí liguei na empresa concessionária, gerou um custo. E não é baixo. Não é baixo um custo. A ANEEL tem uma resolução nova de que a concessionária diz o seguinte: o consumidor precisa ter uma segunda fonte de energia, caso exista o desligamento da energia que a gente paga pela concessionária. Pois não. É surreal. Surreal isso. Quer dizer, eu absorvi esse custo. Né? Então, as coisas vêm mudando dentro da conveniência das pessoas, não dentro de uma questão de Estado, de evolução. Você já percebeu a burocracia hoje, por exemplo, falando de energia, para se instalar uma placa solar que seria, né, falam muito sobre, né, o meio ambiente e tudo. Hoje você não tem mais como reverter essa energia que cai na linha. Você paga a utilização da linha.
utilizar energia fotovoltaica com energia que você recebe por cabos vindo da concessionária. São tantos fatores que nós continuamos se apequenando como país, um país grande, um país que produz bem, mas assim, nós estamos nas amarras da política, né? Sim. Como eu já te falei, a política, ela está realmente destruindo o país, em todas as instituições. E a política, ela está entrando em clube de futebol, associações, em todas as instituições, politizando isso de tal forma que as instituições hoje, clube de futebol, particularmente, que todo brasileiro conhece, a política está destruindo. É uma invasão no ambiente completamente... Precisamos de política, mas uma boa política, uma política que entenda que o cidadão é o mais importante do que as suas vaidades, de como o Nível falou, de colocar a sua placa de inauguração, da sua vaidade de ter aquela notoriedade temporal para se mostrar que fez parte daquele processo, fez parte da construção. Então, a política precisa ser muito mais que isso. Correto. E entender que eles estão ali num cargo transitório, né? E hoje não existe isso, virou uma profissão. Não uma profissão só do político, são dos seus penduricados. Aqui em Santos é uma cidade que é fácil saber. Então, existe um legado gigante, né, de profissão de vassalo. Não produz nada, espera só o momento para arrumar algo de um penduricado. Até o penduricado, ou tem cargo de confiança, acho que precisa existir. Mas esse ser precisa produzir alguma coisa. Sim. Qualquer empresa do planeta, ou pública ou privado, você tem que produzir algo. Só que, partindo para o público, ele gera só problema para quem quer produzir. E a gente precisa refletir melhor o país. O Nível, esse aspecto que o Marcos Muniz levantou, a gente fala de meritocracia, fala de escolhas por cargos políticos, por aquilo que me apoiou na eleição, aquilo que veio como partido, olha, eu preciso arrumar uma vaga para o João, o Pedro, para a Manuela, e aí você coloca, deixando de lado a competência. A gente percebe, outro dia, ainda no final do ano, eu fiz um estudo dos portos chineses, existe um planejamento nacional, todos os portos trabalham alinhados, essa é uma palavra que a China usa muito, cada um tem lá o seu viés, mas todos têm o mesmo olhar, o governo chinês ora daquela forma. A gente percebe o Brasil com dimensões continentais, você foi um dirigente que atuou e viveu aí, correu o Brasil, a gente aqui tem uma visão do Porto de Santos de uma forma, Porto do Rio de outra forma, Porto do Rio Grande de outra forma, e por aí vai. E quando a gente percebe que no alinhamento não acontece, você tem, eu até comentava aqui, nós temos um parque tecnológico em Santos, né? Que não provê tecnologia. Então, que poderia ser destinado, se não em sua totalidade, 50%, 40%, não sei, mas para a área portuária, gerando o quê? Cursos, preparação, tornando viável essa mão de obra sendo contratada pelas empresas. E mais, tendo um eixo, observando o eixo. Quando a gente fala em PDZ, Marcos, fala em plano diretor, fala em todos os processos que tem de instalação na cidade, a gente norteia que não existe um projeto olhando para o futuro econômico da cidade nesse sentido, que a gente viabiliza a parte econômica da seguinte maneira: serviços, comércio, construção civil, e aí o que já estava lá, que tenta ficar. Com essa expansão do Porto, Nível, com a poligonal, por exemplo, agora gigantesca, com mais de 6 milhões de metros quadrados para São Vicente, vai gerar emprego, vai gerar receita, e São Vicente passa a ter um outro olhar. Praia Grande tem a mesma visão de entrar nisso. Cubatão precisa amadurecer mais. Espero que o atual prefeito ou o prefeito César tenha essa maturidade. O Ademar não teve, de entender que um pátio de caminhões não seria para acabar com a cidade, seria para agregar a cidade. Mas falta também o preparo, Nível, do dirigente. Com certeza, o Marcos já disse tudo. Infelizmente, a política hoje vem atrapalhando um pouco. Eu vejo alguns políticos dizerem que o lucro é crime. Não, o lucro não é crime. Você investiu o teu capital, você gera emprego, você paga impostos, você paga tributos. Hoje o governo vive dos impostos que nós pagamos, nós, que eu digo, empresários. Nós somos responsáveis pela população que está empregada. Aí ele vem dizendo que o emprego cresceu. O emprego cresceu porque existe investimento. Então, assim, eles têm que parar de olhar o empresário como um bandido.
como um cara que só quer lucro, lucro, lucro. Não, não. Ele gera impostos, e que não são poucos. Hoje o Brasil, se não for o primeiro, é o segundo no mundo de tributação. Sim. E o governo cada vez criando mais formas de tributar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos uma regra para presidente, governador e prefeito. Eleição e reeleição. Por que essa regra não é aplicada para deputado federal, estadual e vereador? Sim. Esse é um ponto importante. Nós precisamos de renovação. Pessoas que queiram entrar na política para trabalhar pela população, pelo povo, pela cidade. É isso que é importante. Nós precisamos de gente que queira trabalhar pela cidade, que ouçam a população. Eu acho que é importante ouvir a população. O que nós precisamos. Veja, eu vejo Santos de uma forma. Hoje você tem emprego ligado ao porto, que são várias classes, transportadoras, despachantes, agentes de carga, armadores, seguradoras, transportadoras, enfim. Nós temos o comércio, que é muito forte, e a construção civil. Fora isso, esses 3 nichos são os que mais empregam em Santos e que trazem receita, tanto para a prefeitura, para o Estado. Então, é importante que esses políticos, principalmente os deputados estaduais, eu não vou nem dizer os federais, mas o estadual e os vereadores, olhem para esse nicho. Vamos fortalecer esse nicho. Nós tivemos agora o problema do vírus. Sim. Vários hotéis ficando esvazios. Então, a época do empresário ganhar dinheiro, o empresário que eu digo de serviços, hotéis e tudo. 19% dessas vagas já foram canceladas. Então, não virão mais. Exatamente. Então, esse tipo de coisa, eu não estou dizendo que isso é responsabilidade de 1, de 2 ou de 3. Mas isso tem que ser visto. Isso tem que ser visto. A questão do porto. Hoje a gente tem acompanhado empresas desviando suas mercadorias para outros portos. Sim. Eu vou te dar um exemplo claro aqui. Sem demérito a Santa Catarina, o governo do estado de Santa Catarina dá um baile no governo do estado de São Paulo. Um baile. Você esteve lá no passado, né? Tive. O governo do estado de Santa Catarina criou um incentivo de tributação de ICMS muito baixo na entrada dos produtos. Então, o importador ele não precisa desencaixar o seu dinheiro na entrada, ele paga na saída, o que é correto. Você tem a mercadoria, paga um X, e quando você vende, você recebeu, sim, aí você paga a diferença. Sim. Hoje não. Você já é tributado nos impostos federais na entrada desse produto. Ou seja, para você produzir isso, você pagou o exportador, você pagou os tributos federais, você tem todas as despesas de nacionalização, e aí você vai pensar em ganhar. Então eu preciso ter lá 2, 3, 10 milhões sim. na frente para depois poder faturar. E aí, quando você coloca esse produto à venda, você tem que considerar também o prejuízo financeiro. De repente, eu não tenho esse dinheiro, mas eu peguei esse capital com um banco ou com o BNDES, e eu vou precisar pagar. Então, tudo isso o influencia no custo final do produto para o consumidor. Justo. O consumidor ele vai pagar também uns juros que não deveria. Então, nós entendemos, nós que eu digo, a comunidade portuária, que muitos tributos, muitos impostos, eles deveriam ser pagos na saída do produto, na venda. Eu vendi, emiti nota, eu pago. Como é nos Estados Unidos. Você tem o IVA. Hoje, em qualquer lugar que você vá nos Estados Unidos, o cara faz questão de te dar nota. Questão de te dar nota. Mas ele só vai pagar um imposto porque ele vendeu para você, porque ele vai receber. Sim. Então, esse é um problema muito sério no país. Tá? Muitas empresas no exterior não entendem a tributação da entrada desses produtos no país. Eu mesmo participei de vários eventos fora do país, na ASAPRA, que é um grupo que congrega, são 20 países de toda a América Latina. Eles perguntam para a gente, nós somos o único de língua portuguesa, porque todos são de língua espanhola, como é que essa tributação, eles não entendem esse efeito cascata, um em cima do outro, um em cima do outro. Isso encarece demais os produtos. Então, é uma proteção? É uma proteção, mas eu acho que isso tem que ser revisto. Em relação ao estado de Santa Catarina, parabéns ao governador de Santa Catarina. Ele reduziu o tributo, o ICMS lá é quase zero, e a empresa, lógico, paga na saída, e várias empresas do estado de São Paulo estão se estabelecendo lá. Eu mesmo libero carga para chuchu lá. E é o estado hoje com o maior número, viu, Marcos, de obras viárias. E ele anunciou mais 70% de obras em vários trechos, ligando 5 portos do estado. Deixa eu mandar um abraço, Virgínia, por Paulo Teres, está lá nos Estados Unidos, ele que é engenheiro, piloto, né, na NASCAR, faz parte também, tem uma empresa lá na área de importação e exportação. Um abraço a ele lá também. Bom dia.
Fábio Leal, são gerações sem cuidar da educação, enquanto isso não acontecer nada vai mudar. O investimento futuro de um país é a educação, e não adianta pensar nos próximos 10 anos, serão 20, 30 para mudar essa cultura da vantagem. O Marcos, isso aqui a gente está comentando, o Nível acabou de falar agora, você tem um dirigente que tem que estar antenado, ligado, e cada setor trabalha de um jeito. Quando a gente fala, por exemplo, agora de expansão, você está muito próximo disso. São Vicente vai aí colocar 6,2 milhões de metros quadrados, né? Até chegou a oferecer, para quem não sabe, viu? Alô, Henrique, aí de São Vicente, você falou que o prefeito ofereceu a Ponte Pêncio. Brincadeiras à parte, ele não ofereceu a Ponte Pêncio, ofereceu ali a lateral, que é o Porto das Naus. Então, eu vou tirar a brincadeira de lado. A Ponte Pêncio é uma coisa que o nosso querido Marcos Muniz sempre fala. A gente deve homenagear sempre Saturnino de Brito, que aquela ponte está lá por causa dele, né? E os canais também. Mas essa visão, independentemente das pessoas gostarem, você não precisa gostar do político, você precisa admirar o trabalho dele, se ele for um bom dirigente. Essa proposta do prefeito de ampliação e entrar na poligonal chamou a atenção do Pomini, que é o presidente da autoridade portuária, chamou a atenção do governador do estado, chamou a atenção do ministro Silvio Costa Filho, mas principalmente de vocês, que operam isso. Porque, na verdade, quem mais sofre é aquela história. Quando você coloca alguém numa estufa, é quem está dentro que sente o calor. E vocês, Marcos, precisam de área. Se eu perguntar para o Marcos, você comprou 2 caminhões novos, né? Eles foram 2 viagens agora para o Mato Grosso e voltaram sujinhos. Você lava onde? Cubatão. Mas sua empresa é onde? Em Santos. Aí eu digo assim, se você precisar fazer ali uma armazenagem de um produto X, você pode fazer aqui em Santos? Você vai dizer, não. Mas você tem autorização e licenciamento para isso, mas não pode. A sua empresa tem todas as certificações, tanto para transporte, né, para manuseio da carga. Mas a cidade, principalmente a cidade de Santos. Aliás, a cidade de Santos ela fica na ilha de São Vicente, né? Só para ficar bem claro. Exato. E falando de São Vicente, o prefeito Caia, né, juntamente com o seu secretário, eles estiveram há 1 ano e meio no meu escritório, né? O secretário, foram uns 5 secretários. O secretário de Portos lá é o Guilherme, não é isso? Mas desculpa, foi o Alexandro, teve mais 3 secretários, um secretário de governo, né? Teve o Orlando Bezzi, que, parabéns, ele foi um que estimulou essas mudanças que estão acontecendo, conectou a política de São Vicente, tanto o prefeito quanto o seu secretário, a realidade do Porto, para que eles entendessem. Eles tiveram uma humildade muito grande de ir na minha empresa e foram no sindicato, em outros locais, para entender quais os empregos são gerados pela nossa atividade. Ficaram surpresos com a geração que pode acontecer, que é uma realidade. Sim. Isso, né? Sim. Cada caminhão, ele emprega diretamente quase 16 pessoas. Cada caminhão. Cada caminhão. A cada caminhão. Cada caminhão. 16 pessoas. Exatamente. Porque você precisa abastecer o caminhão, você precisa lavar o caminhão, você precisa fazer manutenção no caminhão, você precisa fazer borracharia. Aí você vai. Então, nós listamos isso tudo e diretamente você tem um motorista e, no mínimo, um ajudante. Sim. Né? E mais o pessoal de apoio, né, administrativo para o caminhão. Então, o prefeito criou, além da questão da poligonal, muito inteligente aí o POMID, para se fazer um aumento na nossa área de porto, e melhor, essa área de porto, o PDZ, né? Sim. Quem tem autonomia sobre essa área da poligonal é a autoridade portuária. Correto. Então pode entrar ou sair prefeito, que eles não têm autoridade sobre isso. Porque a nossa temeridade maior aqui na região é que cada prefeito coloca a sua cabeça dentro de uma área que é portuária da forma que ele mesmo entende. E aí eu vou fazer casa popular, pronto. O exemplo se está aqui na nossa cidade, na nossa planta insular. Eles querem colocar a residência dentro do porto. Eu sou totalmente contra a Disneylândia do Valongo. Totalmente contra. Vocês colocaram uma população totalmente numa situação vulnerável ali no meio do porto. No meio do porto, onde passa caminhão, trem, antes de se criar uma estrutura. Então, de forma atrapalhada, se fez aquela construção, notoriedade, roda gigante, que eu acho que nem está mais lá. Mas o principal, eles nos entenderam. Eu não tenho nada, não sou contra o progresso dessa questão, sim. Mas eu acho que você precisa dar mais atenção, porque é mais importante para a cidade. E o que é mais importante para a cidade é a geração de emprego.
emprego rentável, e é o porto. Fora isso, Nível, você vai me falar qual que é a outra atividade que se tem nessa cidade? Tem alguma indústria? Não. Você tem a construção civil hoje que está empregando bem, está em crescimento. Mas você construiu o prédio, esse pessoal vai para onde? Você tem que ter quem consiga pagar. Não, mas depois que construiu. Ah, sim. Entendeu? Então, desculpa, gente. Eu desafio qualquer um para falar isso. Nós temos aí, quando se fala em a Pérola do Atlântico. Nós vamos falando, nós vamos jogando. Vamos lá. Mas vou voltar em São Vicente. O prefeito foi inteligentíssimo quando ele fez esse novo zoneamento de São Vicente. Ele fez exatamente para atender todas as empresas que hoje já estão instaladas. Sim, eu ia te no local. Isso. Estão instaladas. Ele simplesmente criou segurança jurídica para as empresas que estão instaladas. Então, ele criou um corredor, só para você entender, fazer uma sinopse aqui do que foi feito no projeto. Peço desculpa ao Alexandre, né, secretário, que ele me mandou o projeto, eu discuti bastante com ele, e assim, eles realmente fizeram o que era importante para São Vicente. Criaram um corredor logístico que vai da Antônio Emerick até o Sete Senat, aquela Penedo. Toda aquela área ali... Pega Guaçu, Jockey Club... Isso, vai até o final. Toda aquela região é um corredor logístico. Tem a dúvida. Tá? Você tem ali o Jockey Só que Club. ele não era definido, agora não é era definido. Já era um corredor logístico, Isso. só que assim, não era definido. Gerava sempre dúvida no empresário. Posso continuar, perder meu alvará ou não vou ficar aqui? Exatamente. Ele simplesmente criou segurança para todas aquelas empresas, Marcos, para geração de emprego naquela região, porque até então, São Vicente, aliás, muitas cidades aqui, eu acho que ela tem política hoje que é criar bolsão de pobreza. Então foi criado vários bolsões de pobreza ali na região. Aqui em Santos tem alguns, né? Apesar da cidade ser autossuficiente, blá, 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 você tem a maior favela em Palafita. Blá, 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 blá. Hoje, para se construir alguns berços de atracações e aumente a capacidade de recebimento de navios na zona primária, nós precisamos de fazer uma desapropriação de várias áreas que foram invadidas. Sim. Então, essas invasões não tem esgoto. O esgoto vai para onde? Vai para o Manguezal, vai para o Canal do Mar. E vai para o mar. Vai para o mar e chega na praia. Tá explicado por que aconteceu isso. Né? Mas será que não enxergam que foram colocados 10 mil famílias em cima do lixão da Lemoa? Ninguém viu isso. Sem nenhuma infraestrutura. De um dia para o outro. Não. Né? Isso já há anos, vamos né? refletir. Os caras, a política vai e promete para aquela população que está vulnerável uma casa. Ele não promete nada, eles não são provedores de nada. Zero. Né? Você não dá nada para ninguém. Você precisa trabalhar e conquistar tudo que você tem hoje na sua vida. Sim. Não é isso? Então, essa ilusão foram construídas. Sim. Resolver esse problema. O Jockey Club também, que é uma área que estava lá no meio do nada, também se consolidou, que criou outras situações. E na planta insular da cidade, na planta na área continental, na planta da área continental de São Vicente, ele ratificou a margem direita, que eu chamo margem direita sentido para quem vai para Praia Grande. Ali se construíram uns 3, 4 presídios, tem algumas indústrias, então toda aquela região se consolidou como uma área industrial, ficou claro que ali é uma área industrial. Sim. Né? As duas margens também é um corredor logístico, então as áreas que estão desocupadas deu a oportunidade de todas as empresas que estão aqui construir os seus terminais naquela região, se criou uma situação com relação ao pedágio que criou ali um equilíbrio de custo, né? Você paga o pedágio pelo quilômetro rodado, isso vai ser instalado em algum momento. Quer dizer, você trouxe os imóveis, as áreas ainda propícia para a atividade. Então, todas as empresas estão fazendo isso. Ó. A política precisa entender que, assim, Santos, há 2, 3 anos atrás, Porto Santos, eram 4.800.000 teus por ano. Hoje, nós estamos em torno de 6 milhões de teus ano. A perspectiva é nós chegarmos a 9. Exato. Até 2030. 2030 está aqui.
Então, é basicamente você dobrar a capacidade tanto de fluir com a carga, como de certa forma, o armazenamento. E aí surgiu essa infinidade de possibilidades, que é uma realidade. Então, São Vicente deu o pontapé inicial, o prefeito, parabéns ao prefeito, para dar dinâmica na logística, possibilidade diária e o principal, segurança jurídica. Tá? Dependente de qual prefeito que venha num segundo momento, ele precisa acatar que aquilo já foi realmente definido. Né? Ou eles iriam esperar que aquilo se tornasse também invasão, como aconteceu em grande parte, né? Acontece sempre. Então, desculpa a minha eloquência na minha fala. Não, mas é verdadeira. Mas é exatamente para você enxergar que a política ela precisa direcionar, criar situações legais para que a gente tenha segurança para investir. De resto, deixa que o empresário faz. A região já começou a empregar gente. Né? Isso você está falando, Marcos, né, Nível? É importante frisar, quando a gente pega aqui o Porto de Santos, ele vai ter essa ampliação, e para deixar bem claro, vários ouvintes aqui até tentando entender, o doutor Roberto perguntando que ele não conhece a região, é do interior de São Paulo, mas o doutor Roberto e também o Ayrton Itajaí é o seguinte, Porto de Santos pode alcançar 20,4 milhões de metros quadrados em até 30 anos, com a inclusão, como o Marcos disse agora, de São Vicente, mas vamos lá, 12,6 milhões de metros quadrados em áreas localizadas entre Santos e São Vicente, que vão ser ampliadas, Guarujá e também Cubatão. O decreto que permitirá a incorporação de 15 áreas e a expansão da poligonal em 162,4% deverá ser publicado agora, no mês de fevereiro. E aí o Marcos matou a charada. Publicado, não tem prefeito que venha e mude, porque será uma área de utilização federal. E aí o que acontece? O prefeito merece também o nosso crédito, o nosso aplauso, onde o que aconteceu até hoje com São Vicente? Todas aquelas áreas serão deixadas a esmo, ali, soltas, né? Então fica o quê? Área de invasão. Parece que o próprio governo municipal fala assim, invade que eu quero que você invada, né? Sem nenhuma infraestrutura, como o Marcos bem colocou em outras situações. Definindo-se como uma área produtiva, uma área que vai gerar emprego, e principalmente, além de gerar emprego, receita para o município. São Vicente sofre com isso. Vai gerar receita. E outra, é algo importante. Você, como dirigente, deve ter acompanhado muita gente citando. É insegurança jurídica. É o sujeito instituir a empresa dele ali, construir, edificar, montar, e de repente vem lá uma ordem judicial e dizer, você não pode ficar operando aqui não. Por que não? Porque isso aqui foi uma emenda que fizeram aqui e não vale. Não, aí você tem uma segurança jurídica, que é o que muitos grandes conglomerados mundiais dizem assim, eu não vou para o Brasil, porque lá em segurança jurídica reina de 24 horas. Eu duro com uma lei e acordo com outra. Basicamente, o que a gente espera, o que o Marcos disse, que o dirigente, que o político faça isso, que o resto, vocês empresários, vão fazer. Com certeza. Eu entendo que nós chamamos de Porto de Santos. Eu entendo que é um porto da Baixada Santista. Perfeito. Eu acho que todas as cidades têm que se integrar. Exato. E tem espaço para todas, como o Marcos falou. Tem São Vicente, tem Praia Grande, Cubatão tem que acordar, que Cubatão não é mais aquela cidade industrial, tem algumas indústrias. Claro, já, por exemplo, o Farid falou, quero sentar à mesa discutir, se precisar ajudar, vou ajudar, e quero receber quem quiser vir para cá também. E você tocou num ponto crucial. Hoje, em São Vicente, tem várias áreas que eram passíveis de invasão. Sim. E invadiu. Lá seria mais um. Colocou uma casinha. A prefeitura vai lá e coloca uma luz, uma água e começa a cobrar imposto. Tem gente que doa poste, tem gente que manda passar fio. E o esgoto? E o esgoto? Não, o esgoto é o de menos. Sistema céu aberto. Exatamente. Aí começam as críticas. Que a prefeitura não fez isso, a prefeitura não fez aquilo, nós estamos aqui... Quem leva a porrada é o povo que vai para lá, coitado, que não tem para onde ir e que precisa morar. Exatamente. E aí ele é que sofre. Não, ele é invasor, ele é isso, aqui. Agora, alguém facilitou para ele e não deu alternativa para ele. Nem de local para morar, nem de emprego. Exatamente. Então, eu acho que isso aí tem que ficar claro. Sim. Parabéns ao prefeito de São Vicente por ter feito isso, por entender que o Porto tem um crescimento e que, se nós tivermos segurança jurídica, você tocou num ponto fundamental para tudo. Hoje, a segurança jurídica é fundamental. Hoje nós temos que ter um norte. Eu não sou uma empresa, ou não venho lá de fora com capitais, de fundos de pensão, enfim, para investir milhões aqui no Brasil, sendo que eu posso, amanhã ou depois, ser colocado para fora ou perder esse dinheiro todo. Como é que eu vou explicar para o pessoal lá fora que eu coloquei milhões e perdi? Sim. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então,
a segurança jurídica, eu entendo, é o primeiro passo, e é o passo mais importante. Eu vou investir, eu comprei essa área, eu posso ficar nessa área, eu vou ter segurança de trabalhar nessa área durante 20, 30 anos, sem ninguém me incomodar. Então, essa parte é um ponto, para mim, fundamental. E como você tocou, vamos tentar evitar essas invasões. O Marcos citou num ponto aqui fundamental, as palafitas. Então, o porto quer crescer, ele tem que negociar com uma mini cidade, palafitas, pessoas sobre aonde tem tráfico, onde tem a polícia tem dificuldade de entrar, e é um local totalmente insalubre. Exato. Pelo amor de Deus. Então, isso não pode acontecer. Como isso aconteceu? Como que essas palafitas foram sendo construídas? Ninguém atentou para isso, todo mundo deixou. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive casa há muito tempo no Litoral Norte, hoje o Litoral Norte é monitorado por drones. Então, se um drone da prefeitura de São Sebastião enxerga qualquer buraquinho numa mata, uma mata eles vão lá e derrubam qualquer coisa. É impossível hoje você construir numa área onde é preservada. Por quê? Porque a prefeitura de São Sebastião está tomando esse cuidado. E hoje você tem todos esses cuidados. Eu acho que a prefeitura de Santos, a prefeitura de São Vicente, Guarujá, toda a Baixada, deveria ter esse cuidado. A partir do momento que começou uma construção irregular, buscar impedir isso. Lógico, a gente sabe que são pessoas em situações difíceis, a prefeitura tenta ajudar de outra forma, mas evita esse tipo de construção. Sim. Porque ali vai vindo uma atrás da outra, atrás da outra, e depois para tirar é difícil. As consequências no futuro são maiores. São drásticas. Ninguém quer realmente colocar o dedo na ferida e resolver o problema. Mas a bem da verdade, que disse o Nível, só parabenizando de novo São Vicente. São Vicente já é uma cidade que utiliza os drones, ela está fiscalizando toda a área insular e continental, aplicando, inclusive, a gente recebeu reclamação de pelo menos uns 70 munícipes, e a gente entendeu, eu fui entender e explicar para vocês. Na verdade é o seguinte, a prefeitura está nos roubando. Na verdade não funciona assim. Você tem uma casa com 100 metros quadrados, você ampliou ela para 180 metros quadrados. Você tem... Puxadinho. 80 metros quadrados a mais. E você não regularizou isso junto à prefeitura. A prefeitura, como muito bem colocou o Nível, ela está fazendo com drones, ela fotografa e filma. E aí os técnicos fazem a metragem. E aí você vai ter que pagar a diferença. Eu pagava 1.400, agora estão me cobrando 2.200. Aumentou. É justamente por esse aumento. E isso também, Marcos, é a verificação que eu percebi que a Secretaria de Comércio de São Vicente vai fazer com a parte comercial também, para trazer o quê? Mais oportunidades para outras empresas que queiram chegar no município. Então, verificando região, colocação ali, eu entendo que São Vicente caminha nesse sentido para a sua resolução financeira, né? Para achar realmente o denominador comum. Porque se não gerar receita, é uma cidade que vive apenas do IPTU e muitas vezes com uma receita pequena, porque muita gente não consegue pagar, e aí fica dificultado isso. Agora, por outro lado, municípios como Santos vão sofrer, porque vão ter perda de empresas que vão ter esse foco, dizer, peraí, se lá eu posso, lá eu tenho segurança jurídica, lá eu serei respeitado para manter a minha empresa, é para lá que eu vou me instalar. Nós temos aqui uma condição excelente, né, de geografia, né, nós estamos aqui próximo a um porto, e tudo faz... Você tem profissionais que conhecem bem aqui, né? Eu sou despachante aduaneiro, né? E tenho uma vivência muito grande com tudo, já viajei a alguns países. A 25 de março tinha que ser aqui na General Câmara. Possivelmente. O porto Por que a carga sai daqui e vai para São Paulo? Né? A Baixada Santista inteira são em torno de 2 milhões e 500, né, pessoas. Teria que ser aqui, em Santos. Agora, São Vicente pode ter uma 25 de março lá, tanto é verdade... Já tem um comércio que, olha... Que o comércio de São Vicente, de rua, ele é infinitamente melhor que o comércio de Santos. Porque foi sucumbido todo o centro da cidade. Até uns 3, 4 anos atrás, o comércio de São Vicente era o 5º do estado em movimentação de rua. E eu acho que para ampliar isso não vai ser difícil, não. Não, você tem ainda de novas empresas, você fala, né, Marcos? E aí o Adilson, do Jockey Club, mandou um abraço aqui para a gente. Se sente falta quando nós fazemos as coberturas do Esporte Clube Beira-Mar. Deixa eu mandar um abraço para o Cosmo Moroni, né? Ele que é empresário e também ex-presidente do Esporte Clube Beira-Mar. Ali chama bem lembrado, viu? É a linha azul. E nessa linha azul, inclusive teve um prefeito que passou, que agora virou secretário no Guarujá. Ai, Deus do céu, a política continua essa porcaria, né? Ele recebeu, eu vou dar exemplo aqui, porque eu vou falar do santo, mas vou dar um milagre, né?
No momento, então, o prefeito Pedro Gouveia recebeu ali dirigentes executivos do Açaí, recebeu dirigentes e diretores do Burger King, McDonald's, esse pessoal assim, por que a gente não cria um corredor comercial? E aí a gente já está lá, e a gente propicia que outras empresas venham, que vai dar arrecadação para o município e gerar emprego, né? O prefeito, na época, não se mostrou interessado. O Açaí veio, o McDonald's veio, mas se fosse criado o marketing naquele momento, como nesse projeto que era oficinas de carros e caminhões... Não, a geração de emprego para a população. Você coloca o comércio e a população vai gerar receita para gastar naquele comércio. Sim. Onde? No próprio município. Né, com Bolsa Família ou algo parecido. Ele precisa gerar emprego trabalhando em algum lugar. Exato. Então você precisa, de alguma forma, encontrar alguma atividade para a ocupação daquela população para que ele consuma naquele supermercado. Sim. Isso é a coisa mais óbvia, né? Então, assim, são totalmente... vivem no mundo de Nárnia. Agora, esse mesmo iluminado aí, ele começou a criar ele foi o propulsor do fechamento, praticamente, dos clubes de todo São Vicente. Que os clubes de São Vicente, você tinha uma isenção, uma imunidade com relação ao tributo IPTU, porque eles fomentam a atividade esportiva e tudo mais, tem vários recursos, até porque o clube ele tem isso no seu DNA, qualquer clube, promover o esporte da região a qual ele está sediado. Simplesmente a prefeitura começou a, de uma hora para outra, salame, minguim, agora vou começar a cobrar imposto de você. O clube não consegue se sobreviver. Então você vai destruir muitos clubes lá em São Vicente em função de não ter arrecadação para pagar o IPTU. Não vamos deixar de lado as questões administrativas dos clubes também, que também em algum momento são ruins, né? Não consegue administrar de forma a ter um desenvolvimento do clube. Normalmente associações é para ter desenvolvimento do diretor, né? Não questão só financeira. Eles usam a instituição, às vezes, por exemplo, Santos Futebol Clube. O cara pega um monte de camisa, pega a assinatura de todo mundo lá, para ficar doando lá em Brasília, sabe? Então se aproximam do clube, se aproveitam da notoriedade do nosso querido, glorioso Santos, para fazer desse um trampolim de conexão com alguém. Então isso é triste. E não deixam absolutamente nada com o clube. Para que você tenha uma ideia, eu vou ao último intervalo com a parte final do programa. Recentemente a Vila Belmiro abrigou um show, né, de uma dupla conhecida na música nacional. Nada contra a dupla, está trabalhando, está produzindo e a galera aí quer curtir. Mas o que o Santos cobrou de aluguel não vai pagar o prejuízo do gramado, os danos que foram causados, né? E além do que... com a administração, com amadorismo e coleguismo, você não vai sair de nenhum lugar. Aliás, em nenhuma instituição. Quando existe coleguismo, eu sempre falo, isso é clube ou associação dos amigos do diretor. Não dá. Você destrói a instituição. E eu não tenho problema com ninguém. Para mim, o cara ou me odeia ou me ama. E às vezes eu prefiro até que ele me odeie, porque às vezes o cara não quer escutar a realidade. Exato. Né? Então ele tem que escutar em algum momento. Porque ninguém tem coragem. Por que eu não vou falar com ele? Ele vai ficar com raiva de mim, pode me... Os milímetros fazem parte do dia a dia, mas é melhor você ser honesto e correto e dizer na lata, porque aí você é verdadeiramente o seu amigo. Não, né? A gente quer conduzir, a gente quer ajudar. Né? Agora, fazer a casa de mãe Joana não dá, né? Só com uma informação antes do intervalo, os 183 anos do Porto de Santos, principal do Hemisfério Sul, serão comemorados com um show gratuito da cantora Ana Canhas, no dia 11 de fevereiro, no Largo do Marquês do Monte Alegre, no Valongo, em frente ao Museu Pelé, a partir das 18 horas. Então, será ali gracioso esse evento e aqueles poderão participar, né? E, ao mesmo tempo, o Porto de Santos deve escoar 62% da produção de milho e soja do Brasil ao exterior neste mês agora, né? Produção, mês de janeiro. Terminais receberão 1,86 milhão de toneladas dos dois grãos, tanto o milho como a soja, para envio a outros países. De acordo com a Autoridade Portuária de Santos, ele informou que cerca de 3 milhões de toneladas de grãos serão embarcadas nos portos brasileiros. Olha, quase que mais da metade disso passando por Santos, você vai ver pezinho de milho crescer em rodovia, né? Porque aí falta justamente o quê? São os pátios. Aí o motorista não precisa de banheiro para tomar banho, para fazer as suas necessidades, lugar para comer, porque ele é um robô.
Ele não precisa de nada disso. Então, é a hora que os prefeitos de Cubatão, Santos, Guarujá, São Vicente agora já abrindo também, possam entender que é necessário locais específicos para que essas empresas possam trazer a sua carga. Senão, meu amigo, não adianta ampliar uma rodovia a mais, 2, 3, porque, como diz, inclusive, o nosso Data Marcos Muniz, ele não falou ainda hoje. Quantos navios estão ali na área de fundeio para entrar no porto esperando uma vaga, né? Bom, rápido intervalo, depois a Lohane vai falar o que ela está achando dessa discussão. O marketing fica só observando, ouvindo, depois dá o comentário também, né? Volto já, não sai daí com a parte final do programa de hoje, nosso painel do Porto. Deixa eu mandar um abraço, ele mandou mensagem ontem, né, Virgínia? O Eduardo Lustosa, que sempre elogia aqui os nossos quadros aqui do painel do Porto. Ele que já foi dirigente da autoridade portuária, hoje ele preside, né, o setor de portos da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Ele está sempre ligado conosco, que virá nos próximos programas também. Volto já. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você... Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados
Já estamos de volta às 9h53 com o nosso painel do Porto, no final aqui na nossa edição, né? E lembrando também, né? A ANTAQ realiza a primeira visita técnica do ano em portos do estado lá do Ceará. E, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, essas visitas técnicas estratégicas, começando pelo PECEM, são para fortalecer a infraestrutura, para observar as necessidades, as melhorias e para diminuir e mensurar os gargalos que esses portos possam ter. E segundo o diretor da ANTAQ, Eduardo Neri, que todos aqui conhecem bem, né, diz da importância que essas visitas vão ocorrer ao longo do ano em todos os portos brasileiros para que isso possa ser mensurado. Ele citou, não é para trazer para os portos problemas, pelo contrário, são avaliações em loco, essas avaliações são em operações portuárias de segurança e o funcionamento logístico, que é o que a gente falou aqui durante todo o programa. Então, parabéns, ANTAQ, por começar aí pelo Ceará. E depois vão ser todos angariados também. O Ayrton manda uma mensagem aqui dizendo o seguinte, em relação à questão da federalização do Porto de Itajaí, houve entendimento por conta da má administração dos últimos anos, que foi municipal, né? E teve lá o caso, o sujeito foi colocado para administrar, aprontou, foi preso pela Polícia Federal. Esse caso a gente comentou aqui e falou, né? Mas ele até dizia que a escolha, né, do atual gestor, que por enquanto, segundo o Ayrton, é interino, mas a Autoridade Portuária de Santos assumiu a gestão do Porto de Itajaí a partir do último dia 2 agora de janeiro, com o objetivo de modernizar a infraestrutura e garantir as operações com mais eficiência e criando estabilidade ao cais catarinense de Itajaí. Itajaí Navegantes, né, o nível. De um lado, lá seria a margem direita margem esquerda. E margem esquerda também, né? E aí não me pergunta qual que é direita ou esquerda, mas são dois. Navegantes hoje, ela é terceirizada já por um armador. Sim. E parece que é a MSC que toma conta lá do Porto de Navegantes. E Itajaí já tem as mãos lá dos irmãos Joesley do JBS. Isso, exatamente. Então é feito assim. Segundo ele, a indicação do superintendente interino do Porto de Itajaí ocorreu pelo presidente da Autoridade Portuária de Santos Antônio Sopomini, junto com o município de Itajaí. E o escolhido foi André Leme Bonini. Ele é superintendente da chefia de gabinete da Autoridade Portuária de Santos. Então, ele foi escolhido e foi aquele que mensura bem essa situação toda para colocar, né? Ô Marcos, a carteira global de encomendas de navios, os porta-containers, ele atingiu um recorde mundial de 8,3 milhões de teus, né? Para quem não sabe o que é teus, são os famosos containers, né? E até o final de 2024, a carteira global de pedidos de navios porta-containers atingiu 8,3 milhões de teus, superando o recorde que era de 7,8 milhões de teus. Isso no início de 2023. O que se projeta, que vocês estão projetando para 2025, Marcos? Escassez de containers, a gente vê que está faltando container, mas mais containers vão chegando aos portos brasileiros e Santos não foge à regra. A gente percebe que muito bem colocou o nível. E aí, o André, lá do Rio de Janeiro, havia comentado, o próprio Rio de Janeiro está se reestudando para se reinventar, porque não consegue assimilar e receber um número tal de containers. Qual é a situação aí para esse 2025, Marcos? A construção não só de navios como de containers não acompanham a velocidade que o comércio global vem crescendo, né? E falando de logística, a previsibilidade ela parece que precisa fazer parte, né, do nosso negócio, mas a gente não tem no comércio exterior, né? Porque tudo pode acontecer, né? Nós temos fenômenos externos que acabam impactando em qualquer projeto que você faça, né? Você tem inúmeras questões de conflitos, né? Questões aduaneiras de legislação, a falta em algum momento da exportação, porque, por exemplo, nós temos a falta de container de 20 para exportação do Brasil. Por quê? Nós exportamos café, que ele não tem peso, ele tem peso e não tem volumetria. Então, você tem falta em container de 20. Então, para açúcar também. Então, você tem esses dois commodities que o Brasil exporta muito. E ele usa muito container de 20. Mas, na mesma velocidade, esses containers de 20 eles não chegam aqui no Brasil. Porque quando nós importamos a maioria containers de 40. Porque eu sempre falo para os clientes, já que você vai importar, você tem um custo logístico, para que esse custo se dilua melhor, você traz uma quantidade maior de produtos. Sim. Tá? Então, eu falo para ele, não faz sentido você importar uma caixa. Custo aduaneiro, custo de pedido, isso é uma questão simples, óbvia. Você entra em qualquer site hoje, você vai fazer uma compra, sim. Se você comprar
uma garrafa de vinho, você paga o frete. Se você comprar 2, você não paga, porque o custo logístico ele vai se diluir com relação ao produto. Então, resumindo, nós temos muitos contêineres de 40 aqui e poucos contêineres de 20 para exportação. Em algum momento, falta-se container reefer no país. Navios vêm de importação com carga seca, né? carga dry, com container reefer desligado, para acomodar essa carga, o armador E só para entender, né, Marcos? O operador normalmente ele vem com esse container, muitas vezes ele vem com carga, ou se vem sem carga, ele tem que ser estufado aqui para voltar carregado. Exatamente. Ele não pode vir vazio e voltar vazio. Qualquer trecho e rota, você precisa fazer a precificação com as 2 pernadas, né? Então, quando o navio vem da Ásia com 6 mil teus, ele tem a pernada de voltar. Necessariamente ele vai voltar. Sim. Então, por isso que às vezes tem a flutuação de frete, porque ele vem com 6 mil teus e ele na batida no Brasil ele vai voltar com 3 mil, ou ele volta com container vazio, ou volta com menos capacidade de frete. Quando ele volta com container vazio, pelo container vazio ser um leasing do próprio armador, ele é um equipamento do armador, gente. Não é. Exato. Eu já tive um cliente aí que a gente levou a carga para ele ficou com o container e fez um galinheiro. Nossa! Quer dizer, ele tomou posse do container. Então é um equipamento que ele precisa ser devolvido em algum momento para o armador, que é o proprietário disso, que ele vai utilizar numa outra carga. E aí você precisa devolver ele de forma como você recebeu. A movimentação de carga, ela não acompanha a mesma velocidade da criação de infraestrutura. Tá? Nós temos aí o exemplo de Santos, né? Isso aí já falamos bastante, aumentou de forma assim, já informado que teríamos um aumento na volumetria, mas ficamos omissos em criação de infraestrutura para isso. Né? Nós temos um único acesso para o Porto de Santos, que é o viaduto da Alemoa. Exato. Coisa mais ridícula do planeta. Né? Nós não se criou nada para se fazer um segundo acesso, deixar aquele viaduto da Alemoa para a área industrial da própria Alemoa. Não se criou uma saída da Alemoa para Anchieta, porque o caminhão tem que fazer aquela logística. Desculpa, eu culpo os portugueses, mas a culpa é nossa. Logística lusitana, né? E você voltar com um caminhão que está ao lado de uma pista de acesso. Exato. Tá? Então, a gente é penalizado pelos nossos erros. Rio de Janeiro. Em certo momento, o Rio de Janeiro, você tinha 2 terminais de carga, né? Agora tem era a Libra e Multirio, né? Hoje a Multirio se mantém, a Libra foi arrendada pela uma empresa indiana, que por sinal está fazendo um trabalho muito bem, mas boa parte do Porto do Rio foi ocupado com lazer, né? Então, você tem uma parte eu já falei aqui, próximo ao centro do Rio, na Avenida Rodrigues Alves, se destruiu aquele elevado que tinha e se tornou ali tudo uma área turística. E ali você tinha diversos pias de atracação, de carga breakbook, você tinha movimentação. Precisa fazer uma melhoria? Precisaria. Sim. Né? Mas simplesmente desativaram a área toda e criaram. Então, o Rio tem 2 terminais. Hoje o Rio está colapsado, como o de Santos. Não tem área. Estão tentando criar alternativas no Porto do Aço, que fica um pouco mais para cima, para o lado norte, e em Sepetiba. Sepetiba tem um problema muito grande. A prioridade, CSN. Então, quando você tem alguns BCA de trocação, que é a siderúrgica. Prioridade é a CSN. Com outro agravante, o embarque é de minério de ferro. Quando você coloca qualquer tipo de carga em Sepetiba, principalmente carga solta, containerizada, já não digo tanto, as caixas ficam dentro, a mercadoria entra pó do minério de ferro na mercadoria, por mais que ela fique dentro. Então não está apropriada para isso. Não tem segurança para os armadores levarem um navio para atracação lá. Por mais que hoje foi criado, né, o eixo metropolitano do Rio de Janeiro, que é o arco metropolitano, que vai de Sepetiba, praticamente, encostando lá na Rio Santos, até a 040.
né? Então você foi criando isso, mas sem combinar com quem realmente é o termômetro. Como eu falo aqui, é quem tem o pé no porto, que realmente sabe. Então eu costumo falar, né, Eduardo? Você pede orientação, você vai entender o que você em algum momento você precisa reconhecer que eu não conheço aquilo, e eu vou buscar o nível, vou buscar o Marcos, vou buscar uma associação, entender como que realmente aquilo funciona, que foi o que fez o secretário de Porto, o Orlandi, não conhecia, foi nas empresas, foi nas associações, entender o processo. Entender. E não simplesmente ficar verbalizando Merlin, tá? Em função de livros ou do Google, né? O cara é um tudólogo, mas sem exatamente nenhum objetivo do que realmente as consequências do que ele está fazendo agora vai de fato interferir na nossa demanda. E o Rio de Janeiro ele tem isso. Porto Santos caminhou está no mesmo caminho, né? Nós já estamos colapsados. Hoje são filas todos os dias nos terminais, todos os dias são filas, quilômetros de filas, tanto margem esquerda, margem direita, e aí a gente fica se degladiando entre nós, entre o deport, o terminal, né, os terminais, os transportadores, ficam se degladiando, porque ele não consegue cumprir a janela de carregamento, porque ele não tem mais container do que capacidade efetiva de movimentação. Aconteceu agora, final, começo do ano, com o café. Parado aqui no porto, não conseguia ser transportado e levado para importação. Isso, você não consegue dar fluidez no canal. Exato. Para tirar essa carga para aí. Então, você cria vários problemas e com uma resolutiva só. Sim. Que seria você criar essa infraestrutura de forma mais rápida, né? Isso que está acontecendo, isso que pode acontecer em 5 anos. Sim. Quando nós chegarmos em 5 anos, nós teremos os mesmos problemas que a gente está tendo hoje. Exato. Né? Então, por mais que você tenha alternativa, né? A discussão aqui, outro dia eu vi um rapaz falando que a ferrovia ia interferir bastante no transporte rodoviário de carga, nós iríamos perder carga. E eu falei para ele, dei esse cartão para ele e falei assim, ó, quem te falou isso é um grande mentiroso. Tá? E repito, é um grande mentiroso. Porque a ferrovia, existe cargas hoje que estão na logística errada. Não faz sentido você transportar carga via rodovia, né? Via rodovia, cargas commodities. Né, Marcos? É um complemento, a conexão com o multimodal, ele sempre vai existir, né? Com o transporte rodoviário. Pegamos aí a mesma fala, o Brasil, na época do Império, tinha mais ferrovia que os Estados Unidos. Olha o que é os Estados Unidos hoje e olha o que é o Brasil. E nos Estados Unidos, você tem falta de caminhão, você tem falta de... Você tem falta de mão de obra. Falta de mão de obra e falta de caminhão. Exato. Precisa de mais caminhões. Exato. Com a infraestrutura que eles têm hoje, hein? Eles têm uma gigantesca infraestrutura. E uma celeridade tremenda. Ferroviária gigantesca. Sim. Se o Porto de Santos começar a ter mais ferrovias, nós vamos ter mais fluidez nas nossas cargas containerizadas, porque nós vamos tirar boa parte desses equipamentos gigantescos, bitrem, que vem lá de Sorriso, 3 mil quilômetros, 4 mil quilômetros, e outras regiões aí do Mato Grosso, ou de outras regiões mais, para trazer uma carga de valor agregado baixo, criando atrito em toda infraestrutura até chegar ao porto, sendo que você tem uma ferrovia. E aí eu fico sempre falando, né? O Brasil não é para amadores, né? As praças de pedágio precisam, em algum momento, ganhar, né? Precisa existir para a gente. Então, eu sempre olho que existe algum interesse diferente do de desenvolvimento. Sim. Né? Então, o interesse de vamos bloquear essas ferrovias, porque ela vai tirar alguns caminhões da rodovia. Alguém vende o seu interesse pessoal. Aí vai reduzir o meu ganho no pedágio. Então, eu falo sempre o seguinte, tudo que parte do governo, desculpa a expressão, tem alguma sacanagem. Tem que se prestar atenção. Eu ia finalizar agora, mas mandar um abraço para o Davi, com o Antônio André lá no Porto do Rio de Janeiro, né? O Davi, que é santista, e o André, que é flamenguista, mas ele faz pergunta para o Nível, se com a reforma tributária agora, efetivamente, em 2025, você teme alguma
questão de regulamentação para as exportações, que os despachantes aduaneiros tenham que passar para os seus clientes uma maior carga tributária. Olha, vamos aguardar. Vamos ver como é que fica essa reforma. Tem esse medo, né? Porque se fala aqui, quando chega no Congresso, muda-se um artigo, muda-se isso, vai para o Senado, muda outro, volta. Então, assim, vamos esperar a publicação para saber como nós vamos administrar isso. Exato. Eu espero, sinceramente, que não exista tributação na exportação. Tá? Hoje nós temos um volume de exportação muito grande, graças ao agronegócio. Com a expectativa de um IVA de 28% ou 28,5%. É terrível para nós, né? A saga da arrecadação. Eu li uma reportagem que, se isso realmente entrar em vigor, o Brasil vai ser o país que maior cobra imposto no mundo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Vamos ganhar da Bulgária, da Hungria, que estavam... Isso é uma vergonha. Topo, né? Desculpa, isso é uma vergonha. Nível, obrigado pela presença. Ainda estamos em janeiro, então um ótimo 2025 com muito trabalho. Saúde, primeiramente, né? E o trabalho, que nós temos soluções mais pertinentes aí com a nossa classe política, aquela que parece, né, Marcos? Com a cabeça efervescente. Sabe aquele efervescente que você joga um copinho d'água e fica borbulhando? A classe política, em grande parte, fica borbulhando ideia, né? Mas a ideia é sempre boa para eles e não para o geral. A gente fala que é para a população, para o empresário e para as nossas instituições. Eu que agradeço o convite, Edu, Virgínia, Marcos. É sempre bom estar aqui e falar. Da Emi Muniz? Gostei, muito obrigado. Ganhei do Eduardo, não ganhei do próprio Marcos. Da empresa que mandou através do Marcos. Aqui tem toda uma logística. Quem me entregou foi a Lohane. Então, eu ganhei da Lohane. Não, eu que agradeço, a brincadeira é boa, é sempre muito bom. Espero que nesse ano de 2025, alguns dos nossos cabeças políticos pensem um pouquinho na população, pensem um pouco no setor produtivo, no setor que emprega, no setor que paga impostos. Isso é fundamental. E que a gente consiga resolver alguns problemas, como eu citei agora, de licenças, essas coisas, que isso seja rápido, não demore um ano e meio. Nós precisamos de soluções para ontem. Espero que isso aconteça. Muito obrigado, Edu. Eu que agradeço. Ô, Marcos, Luiz Cláudio, lá de Itajaí, na verdade, está dizendo o seguinte, né, que é a mesma coisa, viu, Luiz Cláudio, que é margem esquerda é Navegantes e direita é Itajaí. Isso. Então, está dizendo aqui, Luiz, se tiver errado, a culpa é sua, viu? Você que está falando. Mas aí, uma pergunta interessante. Eu vou passar para o Marcos. Itajaí, né? Margem direita é Itajaí. Exatamente. Para quem o chega Rio Itajaí Açu. Exatamente. Né? Por isso que fica aquele... Ele diz o seguinte, serra com caminhão não dá muito samba se não for bem feito. Ele diz como é que ficaram as situações dos caminhões bitrens com essa nova rodovia. Se fizer a inclinação correta, não tem problema, né, Marcos? Sim, sem até porque dúvida. Inventaram o famoso freio. Não tem problema algum, até porque ele hoje já tem o acesso ao Porto Santos. Através de uma rodovia, foram feitas há mais de 60 anos. Roberto Carlos descia com o seu Calhambeque, né? Bibi. Na época. E Bibi. E os Mamonas Assassinas com suas Brasílias. E essa infraestrutura suporta os bitrem, né? No seu acesso. E uma engenharia bem antiga. Eu acredito que se modernizou tudo isso com outras métricas. Se dá certo na Anchieta, por que não dará hoje com os processos mais modernados? Eu fico pensando, porque já não deu certo nenhuma Imigrantes, né? Que um iluminado criou uma descida da Imigrantes e ele não se atentou que tem um porto aqui na Baixada. Só para explicar para o Luiz, para a gente finalizar, a Imigrantes atual que você fala, ela, ao invés de ser assim, ela é assim e é assim. Então, quer dizer, ela tem inclinação errada para frente e para o lado, que dificulta. Por isso não se pode descer com caminhões, né, Marcos? Porque causaria muitos acidentes para todo mundo, tanto para o caminhoneiro, para o caminhão e para quem estivesse trafegando pela rodovia. Os freagem do caminhão ele não suporta, são quase 80 toneladas, então ele precisa de uma freagem diferenciada, que ele pega uma velocidade, ele não para mesmo, né? Primeira na inauguração, né? Os primeiros caminhões que foram descer essa Imigrantes, quase pararam lá na Praia Grande, né? E lembrando, essa nova pista, viu, Luiz, terá áreas de escape, para que os caminhões possam... Como a Anchieta tem, né, hoje. Só complementando, você falou Itajaí Açu. Açu, em Tupi-Guarani, é grande. Na língua Tupi-Guarani é grande. Então, é o Rio Grande. Ali, viu, Lohane, ali é uma fusão do rio Itajaí Açu com o mar. Você tem até aquele, eles chamam de, como é que é, mole, né? É mole. Pedras, e aí o navio. E um detalhe, né, Marcos? Lá o motorista do navio, vamos
colocar motorista, né? Ele tem que ser bom, porque ele entra de frente, mas ele tem que acessar de ré. O navio não entra de frente, ele faz uma manobra e entra de ré lá no Rio trecho, Itajaí-Açu. Rio Itajaí-Açu. E terá um túnel também. Luiz, um abraço a todos aí. Obrigado, Lorraine, pela visita aqui também do marketing da M Muniz Logística. Ela não me deu o calendário hoje, só deu o calendário para o Nível, mas o calendário virá também, né? Nível, obrigado, Marcos. Obrigado. Um ótimo ano, Marcos. Muita saúde, e muita calma que a gente vai ter que ter para aguentar muito besterol. Para todos nós, que o governo não traga jabuticabas esse ano, 25, né? Que venham com menos problemas aí para quem quer investir e fazer com que esse país fique melhor. Eu tornei um lema da minha vida, né? Se o governo não atrapalhar, já ajuda. Bastante. Virginia, vamos embora? Painel Aeroporto sai do ar e volta amanhã, o ponto a ponto, com mais informações, às 8h30 da manhã, até um pouquinho mais, às 10 horas, sempre ao vivo pela Rádio Star News e pelas redes sociais. Você vai nos encontrar em áudio e vídeo todos os dias. Participe. Manda um abraço também para o Renato. Renato já lá do PCM, eu falei do PCM. Alô, Renato. Um abraço para você, obrigado, você que está sempre junto com a gente, dizendo, por que começaram a vistoria no PCM? Porque vocês são privilegiados. Tchau para você.